Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, para dar continuidade da nossa aula de Bibliologia. Eu sou o pastor Fabrício, nós lecionamos no Instituto Teológico Quadrangular da cidade de Castanhal, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade sobre o padrão canônico do Novo Testamento. Você que tem o seu material, você é aluno do Instituto Teológico Quadrangular, página 47. Vamos falar sobre o padrão canônico do Novo Testamento. Bom, como a gente falou na aula anterior, no vídeo anterior, os próprios pais da igreja que defenderam algum tipo de material ou doutrina que continha heresias, eles também, os seus escritos, suas cartas, como a Epístola de Barnabé, terceira Epístola aos Coríntios, o pastor de Hermas, ensino dos 12, Epístola aos Laodicenses, Epístolas de Policarpo aos Filipenses, as 7 Epístolas de Inácio, todas elas tinham conteúdos que ajudavam a igreja primitiva, porém também não entraram no cânon, porque não passaram pelo que nós chamamos de padrão canônico. Você já aprendeu que cânon vem de cana, é um padrão de medir, onde se tinha regras. Eu costumo até usar os alunos na classe de crivo, tem que passar pelo crivo, o padrão, a regra. Então vamos lá. O primeiro princípio, a primeira regra para que houvesse o Novo Testamento, esse padrão tem uma regra, tem um princípio, e o primeiro dele é quanto à sua autoria. Quanto à sua autoria era apostolicidade. Essa palavra aí mesmo, querido. Apostolicidade. Ou seja, eram escritos oriundos ou escritos dos apóstolos. Tá certo? O livro deveria ser escrito por um apóstolo, por um homem apostólico, ou seja, um homem próximo aos apóstolos. Por exemplo, Marcos não era um dos apóstolos, mas andou com o apóstolo. Lucas e o autor de Hebreus, eles não eram os apóstolos, mas andaram com os seus apóstolos. Veja bem, o que podemos falar então do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele se converteu mais ou menos 5 anos depois da ascensão de Cristo, mas foi considerado o apóstolo dos gentios. A prova é que a parte da Santa Ceia, preste atenção na parte da Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traída, esse texto que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Ele fala sobre a Santa Ceia. Ali se compreende que ele recebeu do Senhor. A autoridade apostólica de Paulo era muito grande e era reconhecida até pelos apóstolos, selecionado por Jesus, que é esse episódio em Lucas capítulo 6. Vamos lá, queridos. Quanto à autoria, apostolicidade. Então vamos lá. Mateus, apóstolo. João, apóstolo. Marcos e Lucas andaram com apóstolo. Então, passaram pelo crivo da apostolicidade. As cartas paulinas, do apóstolo. 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Filemão, as cartas pastorais, Tiago, irmão do Senhor, que andou com os apóstolos, Judas, irmão do Senhor, que andou com os apóstolos. Então, aí a gente já percebe que todo o Novo Testamento passa pelo crivo quanto à sua autoria apostólica, apostolicidade. Então o carimbo é esse. Vamos lá. Outro princípio do padrão canônico, o segundo, quanto à sua doutrina, exatidão doutrinária. Bem, eles usavam o Antigo Testamento também como base. O próprio Jesus fez isso. Ele usou o Antigo Testamento, ele até diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele está falando de unção.
E as escrituras que Jesus estava se referindo, como ainda não tinha o Novo Testamento, nada escrito ainda, estava se referindo ao até Antigo Testamento. Jesus o próprio dava veracidade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usa Deuteronômio. Então a gente percebe que é Jesus também usando o Antigo Testamento. Por isso que a exatidão doutrinária, né, qualquer livro contendo heresia ou contrário aos livros canônicos já aceitos, ou seja, o Antigo Testamento, eram rejeitados. Por isso que mesmo aqueles que ajudavam a igreja não foram aceitos também, porque não passavam pelo crivo. Tá certo? Deveria também estar de acordo com o restante das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento. Vamos lá. O terceiro princípio, quanto ao conteúdo. O conteúdo do Novo Testamento era um conteúdo de cunho espiritual. Nenhum dos apóstolos estavam preocupados em falar da geografia da região, né? Não estava preocupado sobre a filosofia da região, não. Não estavam preocupados com o sistema cultural da época. Eles estavam preocupados em manter a igreja bem, um nível espiritual elevado, buscando a Deus e sendo cheio do seu Espírito Santo. Tá certo? Então vamos lá, passar para o quarto tópico, o quarto princípio. Quanto ao seu uso, universalidade. Quanto ao seu uso, universalidade. Porque as cartas, os livros, os escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Paulo e dos outros, eles deveriam ser aceitos e deveriam também ser lidos nas igrejas. E isso, como eu dei para você agora há pouco o texto de Tessalonicenses, né, que Paulo queria que as cartas fossem lidas nas igrejas, e isso de fato acontecia. Então, quanto à universalidade, deveria ser aceita e reconhecida pela igreja, e era reconhecida pela igreja. Tá? E o quinto princípio, quanto à inspiração, deveria ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que na carta de Pedro 1:20, 21 fala que nenhuma escritura é de particular interpretação, né? De particular interpretação, mas homens santos, separados, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Sagradas Escrituras. Também o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 3:16, que fala o seguinte, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então é toda a Escritura. Então nós, no contexto judaico-cristão, nós aderimos tanto ao Antigo Testamento como o Novo Testamento. Tá certo? Então, este era o teste básico e tudo teria que convergir para este ponto. Que ponto? O teste final, mais importante, a inspiração. Deveria ter sido inspirado pelo Espírito Santo, um só autor. Tá certo? Então, a metade do século I, coberta pelo Novo Testamento, foi o período crucial durante o qual começaram a ter cumprimento as profecias messiânicas. E a igreja se formou. Veja só, quando Jesus sobe, antes da sua partida, ele diz, olha, eu estarei convosco, façam discípulos, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, Jesus instituiu a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Então, quando ele institui a igreja de Cristo, mais na frente é provado historicamente, é provado pelo que Jesus e seus discípulos repassaram para as pessoas ensinando, que a igreja se tornou uma igreja institucional. Foi instituída uma igreja, apesar
de perseguições, a igreja se manteve viva e se manteve de pé. Vamos lá? O estudo do Novo Testamento é relevante por algumas razões. Razões históricas, as quais explicam o fenômeno do cristianismo, a explosão do cristianismo. E isso é retratada também nos cursos de história. Razões culturais, as quais têm permeado a civilização ocidental. Então o cristianismo, ele trouxe uma cultura ocidental. Por exemplo, Constantinopla, o Império cristão, Império Romano Ocidental, cristão, que começou a partir de Constantino, quando, de certa forma, ele tirou aquele peso daquela carga que Diocleciano, o imperador perverso, colocou sobre os cristãos, dando até uma certa liberdade de culto, determinando que o cristianismo era religião oficial. Então, queridos, esse padrão canônico ele foi seguido, e daí surgiu o Novo Testamento, que se encontra até hoje. Dele não foi mais mudado, nem acrescentado livro algum, e estão aí para você estudar os 27 livros do Novo Testamento. E assim se formou o Novo Testamento, juntou com o Antigo Testamento, e nós temos aí a Sagrada Palavra do Senhor. Vamos lá, obrigado, Deus abençoe. Curta o nosso vídeo, divulgue, que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima aula, próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.